Olá, sejam bem-vindos ao nosso jornal De Olho na Cidade. Realmente, saibam que quando nós apresentamos uma matéria, temos a nítida certeza que vão ter opiniões convergentes, divergentes em todas as situações. Isso é salutar, isso faz parte do espírito democrático de direito. Não concordar em partes, faz parte da situação. Por isso eu digo a todos vocês, venham, a televisão está aberta a todos os senhores, está aqui, pode vir participar, falar, expressar sua opinião, seu pensamento. Nós não temos restrições nenhuma de opiniões divergentes. Nós já convidamos inúmeros políticos, inclusive o atual prefeito, para estar aqui. Por que não veio? Porque não aceitou. Os vereadores foram convidados, porque não vieram, porque não aceitaram. Nós tivemos vereadores que já vieram aqui mais de uma vez. Expressaram suas opiniões, foram todas respeitadas, tratados com a cordialidade de sempre. Para tanto, eu falo a todos os senhores que divergem, convergem ou ficam neutros referente à situação. Se desejar, saibam que está aqui o nosso telefone. Pode gravar um vídeo, falar o que lhe aprouver dentro do espírito democrático de direito. Vamos colocar aqui com toda razão, com toda certeza. Não tenha medo e não tenha dúvida. Saiba que a televisão está aberta para os senhores. Fica essa mensagem para que vocês saibam que o convite está aberto e seja feito assim, de uma maneira tranquila para todos os senhores. Inicialmente, nós vamos, não é fazer uma denúncia, nós vamos apenas fazer um comentário que nós gostaríamos de ter um posicionamento da Prefeitura, um posicionamento da Secretaria de Serviços Municipais, um posicionamento da Câmara Municipal sobre este assunto. Nós gostaríamos de saber por que a empresa terceirizada da coleta de lixo está usando os veículos da Prefeitura. Está tendo algum motivo? Teve alguma razão? O que está levando essa empresa a utilizar os caminhões da Prefeitura? Só para nós sabermos, que eu não sei se vocês estão percebendo no seu bairro, na sua região, que está tendo um descompasso referente à coleta de lixo. O que está acontecendo? Quem tiver alguma informação, passe para nós. No seu bairro, a coleta está sendo realizada nos dias e nos horários corretos? Porque nós já encontramos até coleta sendo feita em períodos altas horas da noite. Por quê? O que está acontecendo? O que está levando a ter essa divergência de horários e de veículos? Então fica aí essa pergunta que deixamos a vocês, para que vocês saibam referente a isso. Também vamos falar, no segundo bloco do nosso jornal, referente, quando nós mencionamos sobre empresa de ônibus, que nós mostramos o estado em que estão os ônibus da empresa Fênix de Mogi Guaçu. Hoje nós vamos mostrar uma denúncia encaminhada por uma pessoa, por um ouvinte, por um telespectador, de uma situação que está acontecendo em nossa cidade. Um usuário não está tendo ônibus para fazer o seu transporte coletivo, sua locomoção em transporte coletivo na nossa cidade. Então assista aí no segundo bloco, vamos apresentar para os senhores para saber como também está no tocante a horário essa empresa de ônibus. Pedalinho, exatamente, pedalinho. Depois de um longo e tenebroso inverno, o que nós temos? Vamos falar que vão retornar as obras do pedalinho. Será? Falaram que lá tem
administrador voluntário do pedalinho. Administrador voluntário do pedalinho. Não sei nem de onde que criaram essa figura, administrador voluntário do pedalinho. Primeiro porque é uma área pública, não tem administrador voluntário. O que tem lá dentro é um grupo de bombeiros civis voluntário. Não sei se ainda é uma ONG, se não é, se ela tem CNPJ, o que ela está fazendo dentro do pedalinho, o que está acontecendo, se tem convênio ou não, mas fica aí só para os senhores saberem que está utilizando um próprio público. Resta saber, tem autorização? Tem documento assinado? Só para os senhores saberem, ou apenas está servindo de moradia com uma fachada de bombeiros voluntários? Não sei, fica aí para os senhores saberem. Porém, nós vamos mostrar agora a situação em que o pedalinho está hoje. Vejam só. Essas foram imagens que nós já mostramos aqui no decorrer do jornal desde o ano passado, quando o prefeito foi no pedalinho e mostrou as valetas abertas e até agora elas estão como dantes na terra de Abrantes, ou seja, paralisadas. Se colocar o fio, os fios foram roubados, certo? Com toda certeza, porque vocês viram que não tem nenhuma fiação lá. Iluminação? Nenhuma. Tudo às escuras. Então fica aí a promessa mais uma vez da prefeitura, o voto de confiança que o prefeito tanto fala, que a partir do dia 15 de abril, vai reiniciar, voltar novamente as obras de iluminação do pedalinho, de todo aquele complexo. Será? Vamos aguardar e verificar como anda essa situação. Agora é a situação da Santa Casa. E aí? Nós mostramos aqui a denúncia do Ministério Público. Vocês viram. Porém, nós vamos mostrar agora o outro lado da situação. Veja agora um balanço financeiro que a Santa Casa publicou em um jornal escrito da cidade. Vejam esse balanço. Estranho, não? Logo após a denúncia do Ministério Público, a Santa Casa apresenta esse balancete financeiro assinado por quem? Por qual contador? Cadê o registro dele nesse balancete? Cadê a assinatura do diretor da Santa Casa? Nesse balancete consta o seu salário de mais de 40 mil reais? Por esse balancete, a Santa Casa não tem dívida tão alta como essa. Mas vejam o que esse mesmo jornal, olhem bem, olhem o que esse mesmo jornal divulga referente ao valor que a Santa Casa deve atualmente. Vejam essa publicação do mesmo jornal no mesmo dia. Vejam só.
Vamos colocar agora, lado a lado, o balancete da Santa Casa e essa mesma publicação do jornal. Uma dívida de mais de 44 milhões. Uma dívida superior a 44 milhões. Pegar esse dinheiro, você constrói um hospital maior, desde a planta do zero, equipa e põe para funcionar. O que compensa? Intervir na Santa Casa? Fechar a Santa Casa? Construir um novo hospital? Precisamos discutir essas ideias. Uma dívida desse tamanho, quem é o responsável? Quem é o responsável por atingir um patamar tão alto como este dessa dívida? Mais de 44 milhões. Quem vai responder por essa dívida, por esse montante? No ritmo que está, a Santa Casa é uma massa falida. Que a prefeitura não terá esse montante para investir. Se tivesse, construiria um hospital novo. Porém, agora nós temos que olhar o outro lado da história. O outro lado da história é a visão do Ministério Público. O que o Ministério Público declarou está aí, nós mostramos para os senhores. Vamos mostrar novamente essa parte em que aparece o indiciamento do prefeito, do secretário da Saúde e da Irmandade da Santa Casa, leia-se, todo o seu corpo administrativo. Todo o seu corpo administrativo. Os administradores, Conselho Administrativo, Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo. Leia-se, todos vão responder solidariamente. Vejam, nós vamos colocar novamente a postagem. Palavras do promotor. Os gestores públicos, prefeito Rodrigo Falsetti, secretário da Saúde Luciano Firmino de Oliveira, também comprometeram a probidade dos recursos públicos dos quais são responsáveis. Por isso, sem ter consciente e voluntariamente nenhum zelo pela correta destinação dos recursos públicos e sem exigir adequada fiscalização de seu emprego. Os três demandados, prefeito, secretário e todos os membros da Santa Casa, membros que eu falo é direção e diretoria, agiram de forma dolosa. O que é forma dolosa? Tem intenção de fazer. Isso é a forma dolosa. Tem intenção de fazer. Pois ocupavam cargos públicos de direção e chefia. Agora vem o que o promotor fala sobre eles. Então vamos lá. Os dois agentes públicos, prefeito e secretário, agiram de forma voluntária, consciente, na prática dos atos que importaram a improbidade administrativa, que causaram danos ao erário público e atentaram contra os princípios da administração pública, com plena capacidade de atuarem de forma contrária ao que fizeram. Vocês estão vendo? O próprio promotor está falando que eles tinham consciência e agiram voluntariamente para fazer e comprometer todos esses atos. Por que nós estamos mostrando esses três posicionamentos? Porque da forma como foi mencionado no jornal local pelo superintendente da Santa Casa, que os promotores mentiram, contaram falácias. E eu vou dizer bem uma situação. Pelo pouco que eu conheço do promotor que assinou essa denúncia, pode ter certeza, ele é muito criterioso para fazer uma denúncia. Ele é muito criterioso
para fazer uma denúncia. Não acredito nesse posicionamento, pelo que eu já conheço do seu trabalho. Ele é muito criterioso. Agora, causa-nos estranheza que, logo após essa denúncia, a Santa Casa faz uma prestação de contas dizendo que não, semelhante àquela uma da Prefeitura, que publicou no dia 30 de novembro um déficit de mais de 140 milhões, que na virada do ano, na calada da noite, parece que a contabilidade da Prefeitura resolveu tudo. Senhores, e aí? Fica para considerações dos senhores. Eu não acredito que o Ministério Público tenha cometido falácias. Aliás, eu tenho certeza que não. Eu não tenho a menor dúvidas quanto a isso. Agora, essa postagem que saiu no jornal local explicando essa denúncia do Ministério Público é que nos causou estranheza logo após. Vejam essa publicação que saiu, uma matéria até considerável no jornal. Vejam só. Usaram termos como Ministério Público esquivou, equivocou. Por que quando estava tendo o inquérito civil, não fizeram as devidas prestações de contas? Por que até agora não fizeram as prestações de contas? Cadê as notas fiscais? Vão tirar nota fiscal a contar de? Impossível, ninguém consegue mais. Por que não apresentaram as prestações de contas referente a todas aquelas situações do MP? Vem apresentar agora um balanço da Santa Casa? Qual foi o último balanço que a Santa Casa fez? Qual foi o balanço que os vereadores dessa comissão de fiscalização ou de apoio administrativo da Santa Casa fez e não fez? Porque não apresentou nada. Só foi lá, ouviu blá, 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 blá e não falou nada, e não apresentaram nada. Senhores vereadores, o que vocês fizeram dentro da Santa Casa? Foram lá para ouvir o quê? Que a dívida da Santa Casa está alta? Está em 44 milhões. Por que ela chegou em 44 milhões? Vocês não apuraram. Por que a Prefeitura continua dando para a Santa Casa o que é proibido por lei? Porque o convênio diz que não poderia dar a segunda verba se a primeira não tivesse sido justificada. Tá aí, senhores, vocês estão vendo agora. Daqui a pouco, nós vamos mostrar outras situações referente à transparência. O que é transparência? Desculpa, vou falar agora, vamos imaginar que estou falando com uma pessoa que não sabe o que é a transparência. Significa que tudo aquilo que a Prefeitura faz, ela tem que mostrar para a população, deixar publicado para a população onde que foi empregado o dinheiro, como que foi gasto, onde que foi utilizado, apresentar nota fiscal, a prestação de contas. Então nós vamos mostrar daqui a pouquinho essa transparência que não está acontecendo. Vejam só, daqui a pouco, no próximo bloco. Voltamos já com o Jornal de Olho na Cidade. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive
levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. Estamos de volta com o Jornal de Olho na Cidade. Sejam bem-vindos. Olha só como passou rapidinho. Voltou? Estamos aqui de volta. Obrigado. Senhores, então agora nós vamos mostrar o que é transparência. Transparência é nós estarmos juntos. Transparência é nós mostrarmos o que nós fazemos, onde nós fazemos, onde nós apresentamos. Vejam essa publicação que saiu no próprio jornal falando sobre transparência. Nesse mesmo jornal, vejam só. Vocês estão vendo? Agora eu vou falar de uma situação, de um portal de transparência, da importância do portal de transparência. Vou ler agora uma decisão, eu vou falar agora uma decisão do Tribunal de Contas. E isso que eu estou falando é agora referente a um processo que eu quero dizer, é um contrato, vamos dizer assim, feito entre a Prefeitura e a empresa INCS da terceirização do hospital. Então vamos lá. Vou falar 6 itens que foram mencionados. O que significa isso? Significa que algo está errado na administração, que eles constataram, e nós já estamos falando disso há muito tempo. Inclusive, quando nós perguntamos que teve um médico que foi exonerado do hospital, nós perguntamos, foi exonerado de onde? Qual era a sua função? Que horário que ele fazia? Onde que ele trabalhava? E não foi respondido. Agora veio uma resposta do Tribunal de Contas. Então vamos lá. Primeira observação. Não houve anulação do saldo dos empenhos não liquidados. A Prefeitura manteve esse saldo lá como se estivesse pagando alguém, referente a esse contrato. Por quê? Qual a irregularidade? Qual a transparência no processo? Não teve. O controle de frequência dos profissionais não é feito por meio do sistema eletrônico, nem por meio de cartão magnético, em afronta à cláusula 3ª do contrato. O que significa? O próprio contrato prevê uma coisa e a empresa não executou. Se não executou, não pode pagar. Se não pode pagar, por que pagou? Olha o próximo agora. Esse é mais grave ainda. Ausência de qualquer controle de frequência dos médicos por parte da Prefeitura, com risco elevado de distorções relevantes dos valores faturados e pagos. O próprio tribunal já está falando que tem alguma coisa errada, que pode haver falcatruas em questão de horários. Se pagou a mais, se pagou a menos ou se pagou sem trabalhar, o próprio tribunal já está falando. Qual foi a resposta da Prefeitura? Nada até o momento. Então vamos lá. O tribunal veio até o hospital e nós falamos isso. Diz assim, ó: nas unidades de saúde visitadas, não há notícias de fiscalizações realizadas por parte do fiscal do contrato. Quem tinha que fiscalizar o contrato não foi fiscalizar no local, não foi no hospital fiscalizar, não foi nos postos de saúde, não foram nas UPAs. Isso é para vocês começarem a entender como que as coisas funcionam. Registro de realização de plantões com cargas horárias excessivas. Nós já tivemos informações
que já teve médico que chegou a tirar 36 horas diretas de plantão. O próprio tribunal está falando. Registro de realização de plantões com cargas horárias excessivas, superiores a 12 horas, 24 horas. Nós já falamos de plantões que duraram 36 horas. Veja mais essa agora. Olha. Pagamento por serviços não realizados de coordenador médico com proposta de devolução de R$84 mil. R$84 mil foram pagos a mais. Pagos para quem? Pagos para quem? Com autorização de quem? Qual fiscalização dos vereadores? Qual fiscalização da prefeitura? Nenhuma. Nenhuma, exatamente. Porque se o tribunal já está falando isso, não tem fiscalização nenhuma. Os vereadores têm como missão primeira fiscalizar essas informações do Tribunal de Contas. Por que não foram fiscalizados? Está aqui, senhores. Estou só falando para que os senhores vejam como que está a situação hoje da prefeitura, do portal de transparência. Essas situações são calamitosas, são alarmantes. E agora, vamos para aquela matéria que nós comentamos com os senhores, que nós falamos do transporte coletivo. Só para relembrar, vamos mostrar de novo a situação, aquele vídeo que nós mostramos sem o áudio, vamos frisar bem, sem o áudio, porque nós não queremos comprometer o funcionário. Vamos mostrar primeiro os ônibus quebrados e o limpador de para-brisa que não funciona em dia de chuva. Veja os dois vídeos, é rapidinho. Isso é só para os senhores verem como está a situação dos ônibus, que nós já mostramos em outra edição do jornal. Vamos mostrar agora... e sem mostrar o próximo vídeo, deixa eu só lembrar uma coisa para os senhores. Quando nós falamos, Mogi Guaçu tinha 20 linhas de ônibus. 20 linhas de ônibus. Hoje estão com 9 ou 8 linhas no horário de pico, que depois eles reduzem para apenas 4. Mas vejam agora essas duas senhoras que estavam pegando o ônibus. Olhe só o vídeo. Esse vídeo vai estar com vídeo e áudio para que vocês entendam o que está acontecendo com o usuário do transporte hoje de Mogi Guaçu. Vejam só. A mulher com o braço machucado, uma senhora, esperando o ônibus. O ônibus não passou. As duas nesse sol aqui, que faz quanto tempo que aqui é um ponto de ônibus? As duas esperando o ônibus aqui, não vem um ônibus para elas, o Guaçuano não passou, ou passou adiantado, ela falou que faz um tempão que elas estão aqui, e não passa o mardito do ônibus para elas subirem. A mulher não tem uma sombra para esse carro, não tem uma sombra. E ela nesse sol esperando aqui, ver se vem estiva pelo menos. Então, sabe, dá uma atenção melhor pro povo aqui de cima, né? Não adianta ficar fazendo as coisas lá pro centro, lá, e o povo aqui esquecido aqui, né? Jardim Guaçuano, ó. Aí na época da eleição, faz as coisas tudo pra lá, ó. O asilo tá abaixo lá, mas aqui o povo é esquecido. Ali tem outro ponto de ônibus, ó, também sem nada, tem uma barraquinha pro povo ficar esperando o ônibus. Então tá muito feio, tá muito feio isso. Então tá deixando a desejar, né? Olha o que ela vai falar aqui, ó. Fala de novo, você tá grávida, né? Tô grávida e 10h30 era pro Guaçu não passar.
passar. Não passou já a segunda vez, que ele fala que quebra e não passa. Olha lá. Aí a gente veio aqui pra ver se pegava da Chico, mas não sei se eles passaram adiantado, ou se não passou ainda. Eu vou ver se eu peço um Uber, porque eu entro 11h30 no serviço. Então, Que preocupação que a administração municipal tem para com os usuários do transporte coletivo? Nenhum. Vocês viram essas duas senhoras? Andaram a pé para verificar se passava ônibus. Não tem a certeza do horário de ônibus, não sabia o horário do ônibus. Isso faz parte do contrato, isso está no contrato. Por que não cumprir o contrato? Cadê a fiscalização da prefeitura referente a esse contrato, senhores? Senhores, cadê os vereadores que não estão fiscalizando, senhores? Pense nisso. Vocês podem fazer parte de uma cidade melhor. Cada vez melhor. Senhores, antes de nós encerrarmos o nosso jornal de hoje, no dia do aniversário da cidade, vamos apresentar um jornal especial de aniversário da nossa cidade de Mogi Guaçu. Convido a todos para assistir, que vai ser uma edição muito, muito especial. E assim, vamos encerrar o jornal de hoje. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até amanhã.